Olá pessoal, Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de três coisas que afetam diretamente a sua vida e a sua empresa: o arcabouço fiscal, os juros e o crescimento. Vamos entender essa história. O Brasil deve mais ou menos 77% do PIB em dívida. Isso é o arcabouço fiscal. Se a gente for observar, a dívida caiu um pouco, hoje está em 77, mas a expectativa é que no ano de 2023 ela volte a subir. Por quê? Porque já está anotado que nós teremos um rombo de 230 bilhões de reais nesse ano e que eles esperam um crescimento de 1%. Guarde esse número porque é importante. Dentro disso, as pessoas podem questionar: 80% do PIB, a dívida é grande ou é pequena? A resposta é muito simples. Nós somos um país emergente. Nós não somos um país rico. Então, comparar Estados Unidos, Europa e Japão é uma bobeira. Nós temos que nos comparar com China, Rússia, Turquia, México, África do Sul. E entre esses países, nós somos o maior devedor. E qual é a consequência disso, então? A primeira consequência são os juros altos. O Brasil está com uma Selic hoje de 13%. A expectativa é que ela diminuiria em março, mas isso provavelmente não vai acontecer. Na verdade, dentro do relatório do Banco Central, a previsão é que ele se mantenha estável, que o mercado está precificando esses juros de 13% por 10 anos. Qual que é a consequência disso? Bom, o Brasil precisa rolar a sua dívida todo ano. A gente deve, em média, 6 trilhões de reais. A gente rola por ano mais ou menos 1,3, 1,4 trilhão por ano, porque a nossa dívida tem um vencimento médio de 3,8 anos. E o que vai acontecer? Imagina o seguinte, lá em 2020, a Selic estava a 2%, agora ela está a 13%. Pense você na sua vida, se você pegasse um empréstimo consignado a 2% e começasse a ter que pagar um empréstimo de crédito pessoal a 13%. O que ia acontecer com você? Bom, inicialmente a parcela iria aumentar, ia diminuir seu poder de compra e muito provavelmente sua dívida iria explodir. Pois bem, é isso que vai acontecer com o Brasil. Nós vamos ter um aumento da dívida não perto de 80%, mas talvez muito mais, se a gente não tiver o achatamento dessa curva de juros. A segunda consequência é que, com os juros altos e pessoas comprando menos, nós teremos uma volta do aumento do desemprego. Lembra, o desemprego veio caindo, agora ele está dando sinais de estabilidade e para o segundo semestre ele deve voltar a subir. Dentro dessa lógica, aqueles produtos de bens duráveis, ou seja, que você precisa ter fé que você vai conseguir parcelar em várias vezes, e mais do que isso, a parcela tem que caber no bolso, essas vendas devem despencar. Nós estamos falando de carros, casas, eletrodomésticos, enfim, ar-condicionado, geladeira, tudo aquilo que você precisa parcelar, as vendas devem cair. Ao mesmo tempo, venda de produtos mais básicos devem aumentar, porque a faixa da população que vai voltar ao estado básico da economia vai aumentar também. Então, os produtos chamados de bens inferiores de consumo devem ter um aumento do preço e do consumo. Arroz, feijão, enfim, tudo aquilo que é básico. Assim, a principal consequência vai ser o crescimento do PIB menor. Lembra que eles estavam falando em 1%? Hoje o mercado precifica em zero. E aqueles mais conservadores, que o PIB deve cair 0,5% esse ano. Nós devemos entrar em recessão técnica no segundo semestre de 2023. Dentro dessa lógica, o que eu posso dizer para você e para sua empresa? Você deve ter uma reserva de emergência. Com juros tão altos assim, tem uma vantagem: eles estão pagando para você esperar. Espere, não consuma e simplesmente proteja o patrimônio da sua família. Da sua empresa depende o setor que ela está. Se são de bens duráveis, a recessão deve vir um pouco mais forte. Se é de bens de consumo do dia a dia, a recessão deve ser menor.
Mas o que você deve fazer? Então, o primeiro passo, reveja o seu estoque, porque as vendas devem ter um impacto maior ou menor. O segundo, observe seus clientes e a sua carteira e o crédito dado a eles, porque a inadimplência deve aumentar. Isso vai impactar muito o seu fluxo de caixa. Observe e faça essa conta direitinho, não seja pego de surpresa, mas principalmente observe os custos fixos. Elimine todos os custos fixos, porque custos fixos é que quebram empresas. Juntando tudo isso, você vai conseguir passar um 2023 melhor. E assim que as coisas forem se atualizando, a gente está aqui para falar com vocês. Por hoje é só, muito obrigado, Bertoncello, e até a próxima.